Hugo Mota ainda não confirmou quando que a análise de projetos vai ser retomada. Lembrando que o Congresso Nacional saiu de recesso da última terça-feira, então desde terça-feira que eles não conseguem analisar nenhum projeto da casa, nenhum tipo de debate por causa dessa obstrução. Diferentemente no Senado Federal, porque não adianta pedir impeachment do ministro Alexandre de Moraes na Câmara, porque não funciona lá. Os trabalhos começam no Senado Federal. Então, mesmo com essa obstrução na Câmara, não dava para pautar. Agora, no Senado, a situação ainda está complicada. O senador Magno Malta se acorrentou na mesa do plenário do Senado e disse que só sai de lá ou morto ou com impeachment pautado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não vai pautar o impeachment, não tem clima para discutir impeachment de ministro do Supremo nesse momento, por causa do tarifaço, por causa das rusgas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, por causa dos projetos considerados emergentes para o governo federal. Então, lá no Senado, que é onde de fato começa a discussão pelo impeachment, lá a situação continua ruim. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou uma sessão virtual justamente porque o plenário está obstruído. Luiz. Muito obrigado, Igor, pelas primeiras informações. Você fica aqui com a gente, mas muito me chama a atenção porque no momento em que o presidente Hugo Mota ele foi eleito com base também dos partidos de direita, principalmente deputados do PL. E, inclusive, uma das pautas que fez com que ele pudesse ser eleito era realmente a votação da anistia aos presos do 8 de janeiro. Bom, não está se cumprindo. E é claro que também no discurso dele, ao assumir a presidência, ele disse que o Legislativo agiria com independência, sem nenhuma interferência. Bom, e algumas pautas não são votadas por conta de interferência externas. Então, não sei se ele está cumprindo de fato aquilo que ele havia dito no seu primeiro discurso como presidente ali da Câmara dos Deputados. Muito complicada essa situação, mas é o Brasil, senhoras e senhores. Olha, foram horas de negociações, reuniões, troca de farpas, troca de acusações dentro da Câmara dos Deputados para que, enfim, o presidente da casa, Hugo Mota, conseguisse iniciar a sessão. A sessão estava marcada para as 8h30 da noite, mas ela só foi começar depois das 10 horas. Isso porque parlamentares da oposição passaram horas obstruindo os trabalhos, ocupando a mesa do plenário da Câmara para impedir a tramitação de outros projetos. A manifestação é o seguinte: desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, os parlamentares tentam pautar dois projetos. O primeiro deles é a favor da anistia para os envolvidos no 8 de janeiro de 2023. E o segundo é pautar pelo menos um dos projetos que pedem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Não é de interesse nem da Câmara nem do Senado discutir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes para não trazer uma rusga, algum problema com o Supremo Tribunal Federal, para evitar uma crise entre os poderes. E aí, sabendo disso, os parlamentares da oposição, desde anteontem, passaram a ocupar a mesa do plenário, impedindo a tramitação, a votação de outros projetos. O presidente da casa, Hugo Mota, chegou a ameaçar os deputados. Aquele que obstruísse, aquele que insistisse em ocupar a mesa, poderia ter um mandato suspenso por até 6 meses. E aí, depois de muito trabalho, muita discussão, Hugo Mota finalmente conseguiu desobstruir a mesa do plenário da Câmara. Quando ele chegou ali no plenário, algo em torno de 10 horas da noite, ele estava totalmente ocupado por parlamentares aliados a Jair Bolsonaro. Vocês acompanham aí nas imagens. O deputado Marcel Van Hatten ocupava a mesa, a cadeira do presidente, e por pouco não deixou Hugo Mota sentar. Depois de muita conversa, Hugo Mota conseguiu então discursar e ele foi a favor da democracia, criticou a obstrução dos trabalhos. Vamos ouvir. Estamos aqui para, de certa forma, reafirmar esse nosso compromisso. Nós tivemos um somatório de acontecimentos recentes que nos trouxeram a esse sentimento de ebulição dentro da casa. É comum
é comum? Não. Nós estamos vivendo tempos normais? Também não. Mas é justamente nessa hora que nós não podemos negociar a nossa democracia e aquilo que para essa casa é o sentimento maior dessa casa. Essa sessão feita ontem, depois das 10 horas da noite, por Hugo Mota, foi só para simbolizar de que a situação já estava dentro da normalidade, dentro do controle novamente. Ele disse que uma outra sessão deliberativa, ou seja, de análise de projetos, iria ser marcada no horário e dia ainda a serem confirmados. Mas os parlamentares da oposição saíram ali da mesa, desobstruíram o plenário e agora já é possível marcar uma sessão na Câmara dos Deputados. O deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder da oposição na Câmara, ele falou a respeito desses trabalhos e a luta para pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. O poder legislativo de cócoras para o poder judiciário. Toda esta ocupação feita pelos guerreiros parlamentares que cumpriram até agora tem o objetivo principal da volta das prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional. E é isto que foi fruto do acordo. O presidente Hugo Mota pediu aos líderes aqui representados. Bom, quem também deu uma coletiva de imprensa logo depois dos trabalhos, por volta das 11 horas da noite, foi o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias. Ele falou a respeito da obstrução dos trabalhos e criticou a postura dos parlamentares da oposição. Acompanhe. Esses golpistas que fizeram tudo isso ameaçavam levar isso até a próxima semana. Golpista! Olha a diferença, eles deram entrevista e a gente não incomodou, eles estão incomodando, eles não aceitam ouvir a palavra antagônica a eles. Primeiro ponto é que eles perderam, tiveram que sair da mesa. Segundo ponto, não houve nenhuma negociação com esse pessoal que está fazendo chantagem. Participei de todas as reuniões, participei do colégio de líderes, de todas as negociações. Não vamos votar anistia, isso está fora. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!